Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Campos e eu venho trazer para vocês hoje uma reflexão a respeito das imagens medievais segundo Legoff. Bom, é importante perceber que existem pensamentos diferentes, mas que têm certas similaridades em relação ao pensamento de Schmitt, em relação ao pensamento de Bachet, em relação ao pensamento de Bonnet. Mas o que acontece aqui, pessoal, é que eu irei trazer um pouco umas recomendações e um pouco de como interpretar imagens medievais segundo Legoff, tá bom? Inclusive, no último vídeo que nós trabalhamos sobre esse tema, eu estive falando a respeito das imagens medievais e dois erros bem comuns com as imagens medievais. São eles a questão de chamar leitura de imagens, que na realidade é análise de imagens, e vamos falar mais um pouco sobre por que isso, e também a respeito de a imagem medieval ser a Bíblia dos Iletrados, que na verdade não era necessariamente a Bíblia dos Iletrados, mas sim que essas imagens eram tão complexas e os seus meios e fins eram tão complexos que o termo Bíblia dos Iletrados é muito restrito, é muito pequeno perto da complexidade dessas imagens e leva a muitos erros. Então, passando-se um pouco a pensar sobre esse tema, primeiro temos que perceber a seguinte questão, que esses conceitos são criados, os conceitos, os recortes temporais, são criados justamente, pessoal, para que a gente perceba e possa estudar, possa recortar um tempo e estudar um pouco sobre aquele tempo. São formas didáticas do ser humano estudar cada período e cada acontecimento, estudar cada objeto de análise, tá certo? Além disso, quando se percebe a questão das análises medievais, das imagens medievais em Legoff, ele diz o seguinte: hoje várias pesquisas individuais ou intelectuais plenamente históricas Hoje, várias pesquisas individuais ou coletivas estão transformando a iconografia no trabalho científico, intelectual e plenamente histórico. É preciso que também se pontue a seguinte questão, que esses estudos de imagens medievais, eles também precisam ser transformados em história, historiografia, perceber a história do homem no tempo e perceber os acontecimentos que se passam em relação a ele. Além desses estudos temporais, além de se perceber essas questões dos estudos de imagens, também transforma de histórico, científico, a constituição dos corpos, chamamos estudo de imagem de estudo de corpos da imagem, e iconotecas e a questão da informática, por exemplo, o meu estudo da visão de Túndalo, que é um manuscrito português. Ele é bem possível eu estudar o códice 244 e o 266, por quê? Por causa da internet, por causa do computador, que é bem mais fácil ter acesso a essas fontes. Além disso, pessoal, as vantagens... Eu vou ler para vocês a página 15 aqui, e o livro é Imaginário Medieval, do Legoff, um livro fundamental. Ele diz o seguinte: quanto às imagens rotativas no domínio da imagem, que se presta muito bem. A análise, olha a parte importante, a análise incide de agora em diante na totalidade da imagem. Essa totalidade da imagem não é somente, pessoal, como tem aqui nesse livro A Vida do Profeta Elias, não é somente o que diz essa imagem. Essa imagem diz o quê? Diz a respeito do profeta Elias, o corvo, essa passagem bíblica, que o corvo dá alimento para o profeta Elias, ele está com uma imagem de... ele está com uma postura e uma face de respeito. E aqui, pessoal, o que Legoff quer nos falar aqui, praticamente, é perceber o que traz nessa imagem. Essa imagem, um meio escuro, uma possível análise, estava passando por sede, fome, a terra naquela época durante 3 anos e meio. Então traz tristeza, mas apesar de trazer tristeza no fundo, apesar de trazer uma ideia escura no fundo, tristeza, melancolia e depressão, na parte da frente, no próprio corvo, está iluminado. Parece que é a luz divina que ilumina essas questões. Inclusive,
Legoff, ele nos dá indícios da seguinte questão: a designação da cor, a totalidade da imagem, a totalidade da análise da imagem é perceber as estruturas que estão por trás dela, como acabei de fazer a análise para vocês, a designação da cor da imagem, o seu ambiente integral, como analisar, como relacionar o ambiente à imagem que está sendo produzida. Além disso, a posição do manuscrito, a posição da imagem, a página da imagem, a questão das análises de textos, quantas vezes aquela palavra é repetida, e a finalidade desse estudo, inclusive, vale também perceber a questão das cores, vermelho, branco, a questão de como aquela cor, o que essa cor representa, o que essa cor quer indicar pra gente, a questão por que há mais uma cor do que outra, também pode nos perceber, por exemplo, o acesso àquele tipo de pigmentação naquele local específico. Isso é muito interessante. E, por exemplo, continuando, o que Legoff diz, a finalidade do estudo alargou-se à compreensão do funcionamento da imagem na cultura e na sociedade. Um dos pontos fracos certo. Então, a cultura e a sociedade. E em relação ao aspecto cultural, chegando ao final do nosso vídeo, é em relação às imagens medievais que são percebidas. Legoff ele aponta para a seguinte questão: as ideias da imagem de Deus e que a imagem de Deus nos leva a compreender na sociedade e também a possibilitar as análises sobre este tema. Eu já posteriormente irei trazer um pouco sobre imagens medievais, o conceito medieval, porque isso já é tema para um vídeo inteiro, que eles traziam a imagem de Deus e pensavam que poderia, a partir do ser humano, a imagem de Deus produzir outras imagens e chegar a Deus através dessas imagens. Lutero ele escreve dessa forma sobre esse tema, esse pensamento, e em resumo, ele diz o seguinte, que a teologia da cruz de Cristo, do Evangelho pela fé, é uma escada de Jacó. É Deus construindo a escada para que o homem chegue a Deus. A teologia da glória, que é o homem construindo sua própria escada, a justificação pelas obras, é uma teologia de Babel. É uma torre de Babel, que é o homem tentando construir o seu caminho até Deus. E aqui é interessante que o homem medieval, ele tenta fazer essas imagens, ele tenta justificar a si mesmo, fazer penitências, dar agradecimentos a Deus e às divindades, e as questões dos santos, né? E como eu falei no último vídeo, um dos principais motivos de produção de imagens é justamente essa questão de penitência, de confissão, de estar garantindo seu perdão. E essa questão da imagem medieval, ela é representada da seguinte forma, a partir do século XII, porque ela inspirou e deu alma ao calor do humanismo medieval, que foi o humanismo em ação em todas as atividades da sociedade medieval, das realizações econômicas às mais elevadas criações culturais e espirituais. Todas as grandes imagens da Idade Média e do homem no seu microcosmo, a do espelho, a imagem de si mesmo, a igreja do corpo místico e da sociedade do corpo orgânico, a dança macabra, todas são formas do homem representar a si mesmo em algo. Interessante, né? Veja bem, todas as representações simbólicas da hierarquia social, e aí veja bem, as outras imagens possíveis e que são fundamentais para uma análise. O vestuário, as peles, as armaduras, as armarias, e da organização política, os objetos simbólicos do poder, a figura do rei, que é muito baseada nos reis bíblicos, as investiduras, as cerimônias, entradas reais, todo esse grande corpus de imagens faz reaparecerem signos exteriores às imagens profundas, às imagens internas, mais ou menos complicadas, consonante à condição social e ao nível da cultura do universo mental dos homens e mulheres do Ocidente medieval. Ou seja, todas essas representações, todas essas possibilidades de se compreender e perceber as imagens são resultado da imagem interna do ser humano em si e esses dados de como se analisar a imagem medieval segundo Legoff. Espero estar trazendo a vocês um pouco do que me maravilha durante as semanas
e estar cooperando, colaborando para que vocês aprendam e também possam desenvolver estudos e análises no futuro. Obrigado pela atenção, Deus abençoe e até a próxima.